Graça e paz. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Bom dia, povo lindo. Cadê o suporte, mano? Graça e paz. Deixa eu ver aqui. Deixa aqui por enquanto. Glória a Deus. Aqui. Aí. Vou facilitar, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, bom dia. Então, Atrasado aí, o que que houve? pois é. Quase que a gente não entra. Deu uma correria aí? É, Tá tudo no controle. tá. Chururururu. Shalom, shalom. Shalom Donai. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atrasei, mas cheguei. Tranquilo. Aqui, acabou que ontem a gente não falou 13 horas. Vocês conseguiram encontrar 13 horas? Nada. Rapaz, sabe que não? Eu Eu até esqueci. falei pra Fabi, pensei, falei, pastor Luciano. Eu saí da live, fui fazer uma visita lá perto da pastora Zenate, e depois eu fui pegar minha neta, e daí acho que depois fiquei com. Não, eu fui fazer alguma coisa. Eu fiquei intertido com a minha neta. Tá Coisa justificado, boa. tá sem problema. Coisa boa. Fiquei intertido com a neta, fui comprar açaí pra ela, dei uma esquentadinha aqui, daí eu. Ai, que delícia. Isso é bom demais. Aí Coisa boa. falou, vô, faz dias que eu não como açaí, vô. Que bonito. Tem que ser uma cantada, né? Que delícia. Se fosse os filhos, a gente dizia assim, bobagem, outra hora, não sei o quê, né? Os netos vai lá correndo rapidinho. A melhor coisa, melhor coisa. Glória a Deus. Então, meu amigo Antônio Dias, ora por nós. Pai, grandioso Deus, Louvado seja teu nome. nós agradecemos, Pai, por Louvado esse seja teu sopro de vida, por essa primícia, poder primiciar aqui o teu nome, a tua palavra, o Louvado alimento, seja teu nome, o Jesus. pão fresco, Pai. Senhor, que seja estendido Aleluia, aqui a Pai, essa louvado seja mesa, teu nome, Pai, Jesus. tudo de extraordinário, Pai. Que somente a sua presença, Pai, Aleluia, Pai. preenche Louvado a seja ansiedade, o desejo e a falta de cada um, Senhor. Tua louvado presença seja teu nome, Jesus. nos basta, Pai. Que Louvado nós seja possamos cada vez mais confiar em Ti, em todos os passos, Louvado seja teu nome. e reconhecer que o Louvado Senhor é o seja teu nome, todo, Jesus. todo, e que nada mais, Louvado seja nada teu nome, mais, Jesus. Pai, Louvado seja teu nome. venha roubar esse Aleluia. desejo de estarmos aliançados contigo, Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome. Em nome de Jesus, Em Pai. nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa com vocês antes de começar a leitura. Ontem, nessa visita que eu fui fazer em Piraberaba, o cara falou assim para mim, pastor, semana passada eu estava muito mal. E o senhor estava muito corrido e a gente não conseguiu ter um tempo de conversar e orar junto. E o meu lugar na mesa com a minha 365, eu fiquei tão ruim, fiquei tão mal, tão desanimado que eu abandonei. Meu Fiquei a Deus. semana inteira sem conseguir ler, sem conseguir orar. Aí ele falou que foi no culto, domingo à noite, lá no Pastor Giovanni, lá em Itapema. Ah, legal. Aí ele disse que o Senhor falou com ele assim, filho, eu fiquei esperando você a semana toda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor nos aguarda todos os dias. Meu Deus, Isso. meu Deus, meu Deus, Sabe? meu Deus. O Senhor estava esperando Meu Deus. o Senhor ficar aguardando esse momento.
Sim, dessa Jesus. mesa. Meu Deus do céu. Jesus. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, vão ser quase os mesmos comentários, as mesmas coisas, né? São tantas repetições, mas o Senhor está nos esperando todos os dias. Todos os dias Ele está nos esperando. Não é simplesmente uma leitura, não é simplesmente uma mesa. É um encontro com Ele. Ele falou assim, pastor, eu chorei muito, cara. Eu me joguei no chão, porque eu ouvi ele dizendo assim, filho, eu te esperei a semana toda lá no mesmo lugar e você não apareceu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do Aí, céu. para fechar, à noite nós fomos visitar um casal. E o cara falou assim, pastor, eles moram num condomínio aqui, no Piraberal, também falou, pastor, 3 horas da manhã, um som, eu digo, meu Deus, quem é o vizinho que tá com esse som tão alto uma hora dessa, né? Num condomínio fechado com 3 casas apenas, no meio de um sítio, do nada. E ele acordou a esposa e disse, senhor, escuta, 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 tem vizinho fazendo barulho na hora dessa. Ela falou, não, não, é música gospel. Música gospel. Quando ele foi ver, o Espírito Santo acionou o celular dele Meu e Deus. fez tocar uma música embaixo na sala, na caixinha de som da JBL. Deus. E quando ele desceu para a sala, o som estava em alto, uma adoração tão profunda que ele e a esposa começaram a dançar 3 horas da manhã com o Senhor, cara, dentro de casa. Meu Deus. Meu Deus do Que céu. sobrenatural. O sobrenatural está acontecendo. Jesus está com saudade de muita gente, o papai está com saudade de muita gente. E as pessoas não se atentam que tudo é um preparo para a volta de Jesus. Tudo é um preparo. Aleluia. Então, ontem, Deus me pegou muito forte. A gente ria, a gente chorava, mas, assim, esse encontro nessa manhã, queridos, não é um eu com você e você comigo. É nós com o Pai. Aleluia. É nós com o Pai. Ó, José da Patrícia, um homem de Deus, uma bênção, né? Esse é o cara. Esse é um queridão. Bom dia. Ele enfrentou muitas lutas assim terríveis, é um cara que já venceu cada batalha e muitos homens aí não conseguiriam vencer, mas um cara que permanece fiel. Mas às vezes o desânimo vem, isso é uma mensagem para todos nós, às vezes o desânimo vem, às vezes a gente quer parar, mas ele fica lá nos esperando. Aleluia. Às vezes, o inimigo, a gente sempre fala, né? Todo dia aqui, praticamente, que o inimigo, ele lança, né? Os dardos dele contra a nossa mente. E às vezes a gente pensa, né? Fala, meu Deus, será que eu tô fazendo para mim, para me aparecer, para me promover? Nada disso. O Senhor, ele conhece nosso coração. E o inimigo, ele lança setas para tentar parar, né? É isso aí. É isso. Para trazer desânimo, para trazer dúvida, né? Ele sempre tenta fazer isso. Mas estamos aqui por ele. Por ele. Por ele, né? Às vezes, sabe, Fabi, você vai fazer uma visita, acha que vai ministrar a vida de alguém e você sai de lá ministrado. Meu Deus. Sim. É assim mesmo. Aí, às vezes, as pessoas colocam aqui no direct os testemunhos, agradecimento, né? Você fala, não é só para eu me alimentar da palavra. É isso Tem aí. mais pessoas sendo alimentadas, tem mais pessoas se encontrando com o Pai, juntamente conosco, né? Uma mesa. Então, Uma mesa. que ele continue crescendo em nosso meio, né? Por isso, queridos, nós precisamos entender que quando você envia um aviãozinho, convida mais uma pessoa, não é para o encontro conosco, é para o encontro com o Pai, com a palavra, é com Ele, né? Todos os dias nós estamos aqui tendo um encontro com o Senhor. Por mais que muitas vezes você ache que é só informação, não é informação, é o caráter dele que está sendo manifestado através de todo comentário, através de toda leitura da própria palavra, que é a palavra do nosso Pai Celestial. Então nós precisamos valorizar cada fração de segundo desse encontro.
Porque o Pai está na mesa, Aleluia. nos esperando todos os dias. E sabe, e eu falei assim, Deus, e às vezes no domingo eu quero descansar só mais um pouquinho. É, papai. Mas o Senhor tá na mesa, tá nos aguardando todos os dias. Aleluia. amém. Aleluia. Aleluia. E não é só Aleluia. em você, não é só na gente, até as Aleluia. pessoas da mesa. Eu tive 2 feedbacks que também tiveram setas para. As Aleluia. palavras foram essas. Eu ia até deixar de participar, mas o Senhor, ele foi com amor, com carinho e reposicionou pessoas queridas, pessoas amadas. Sou muito grato a Deus por essa mesa e como que ela nos alimenta diariamente. E uma coisa que a gente tem que analisar no meio de tudo isso, eu sei que a hora tá passando e hoje eu não vou sair de casa agora de manhã mesmo, depois vou atender a Adriana, mas assim, e 10 horas eu tenho que fazer uma visita, então assim, a expectativa do coração do Pai nos aguardando, a expectativa, imagine o Papai do Céu, ele tirando um tempo com uma grande expectativa no coração, dizendo assim, meus filhos agora vão se encontrar comigo. Aleluia. Aleluia. Os meus filhos vão se encontrar comigo agora. Eu estou esperando por esse momento. Meu Eles Deus. escolheram dar esse tempo para mim. Hoje no final aí, vamos, depois da leitura, vamos orar, né? Por aqueles que foram atacados, né? Tem gente que não tá acordando mais. Enfim, o inimigo ele é sujo, é uma guerra. Isso aqui parece uma leitura, mas não é uma leitura normal, é um encontro realmente com Deus, né? O lance das repetições é aquela coisa, né? Deus, ele não é que nós estamos repetindo, é a leitura diária. Então, é Deus falando. É Então, verdade. então você é a mesma coisa de você pegar e falar assim, né? Eu não vou mais na casa do meu pai, porque meu pai vai falar as mesmas coisas. Então, assim, é complicado, né? Então, é complicado você não ler a palavra porque você já leu, porque você já ouviu a palavra. É a mesma coisa. Então, quando você destrava isso, sempre alguma coisa vai ser renovada, porque a palavra é o renovo, né? É o alimento diário, né? Aleluia, glória a Deus. Então, você toma café todo dia, geralmente a comida básica, é arroz e feijão e uma mistura, né? Mas o arroz e feijão te deixa em pé o dia inteiro. Então, cara, a mesma coisa que você falar, não vou comer arroz e feijão hoje. É um exemplo, né? É a Que palavra do Senhor, né? O alimento diário para o espírito, né? a gente precisa solidificar e pedir que a gente não se acostume com a presença. É. Que a gente não perca A essa sensibilidade. preciosidade, essa sensibilidade que é esse nosso Pai. E o ataque vem mesmo, pessoal. Entendeu? O ataque vem Que mesmo, o inimigo vai vir mesmo para você não sentar na mesa, não ler a palavra, né? Que participa dos bastidores, quando eu falo dos bastidores, assim, a guerra é grande, né? A gente teve aí a nossa amiga, né? A Miriam, que está na frente de um grande evento. Quando eu falo evento, é de salvar almas, né? Então vai ter, mais de 300 pessoas. Bom, e aí ela foi atacada, mas graças a Deus, Deus deu graça. Tem um exército por trás que orou. Então é isso daí, quem está na frente da batalha, né? E você que está sentado na live aqui, ouvindo a palavra, parece que não, mas Deus está estão projetando recebendo algo, muita coisa. A muita gente coisa, não tem projetando noção. algo lá na frente, o treinamento do exército, né? A pessoa entra como cadete, né? A E depois vai gente, treinando, passa a ser soldado, e alguns viram cabo, sargentos, tenente, major, general. É isso. através das vidas aqui, o que o Senhor tem alcançado, a gente não tem noção. Não, É aquilo que o Senhor, ele
já vê além da gente. Nós não conseguimos ver, mas a fidelidade e o amor vão levar a gente a lugares maiores. E como o pastor Então, Luciano falou, muita coisa acontecendo. Às vezes você liga um pedacinho aqui, né, do YouTube e tal, essas coisas aí não quero citar o nome de outros comandantes e outros países, está acontecendo negociações, guerras. Ah, mas isso é toda hora nada, o negócio tá apertando, entendeu? O negócio tá apertando. Tem gente tomando pílula aí, eu esqueci o nome, contra radiação, né? Já pensando em uma radiação aí em outros países, a coisa é séria. E até aqui, até a internet, em algum momento. Seu microfone está fechado, pastor. Até a internet vai ter um momento que, pela perseguição da igreja, vai chegar uma hora que nós não teremos isso aqui, essa Isso aí. liberdade, né? Então, Então, enquanto nós precisamos temos, não aproveitar, podemos desperdiçar, né? temos que aproveitar esse momento na mesa com o Pai. Ó, nossa Nossa, irmã Miriam, glória a Deus. a ela aí, ó. A Glória a Deus. Cris, Glória a Andreasa, Deus. glória a Deus. Que bom ter vocês. Pastora, a apóstola Tânia soltou um vídeo lá no grupo lá de uma parlamentar, né? E achou ruim, rapaz. Achou ruim porque foi feita oração lá no início lá das atividades, né? Então coisa séria. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 22. Então Davi disse: Este será o lugar do templo do Senhor Deus e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Davi deu ordens para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro para os pregos necessários para as portas e suas dobradiças. E deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grandes quantidades dessa madeira. Davi disse: Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Vou repetir. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: Meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muitos homens nas batalhas em que lutou. Derramou muito sangue diante de mim. Por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho, que será um homem de paz. Darei a ele descanso de seus inimigos de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho, e eu serei seu pai. E eu estabelecerei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Aleluia. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou. Você terá êxito se for Cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime.
Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e artesãos de todo tipo. Peritos nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece a obra, e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. O Senhor, seu Deus, está com vocês, declarou, e lhes deu descanso das nações ao redor. Entregou-as em minhas mãos e agora estão sujeitas ao Senhor e ao seu povo. Agora busquem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Construam o santuário do Senhor Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo edificado em honra ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Crônicas 22, a preparação do templo. Jesus está voltando e nós precisamos preparar todos os dias esse templo que somos nós, né? Sim. Até mesmo para que, se um dia isso nos for tirar, Meu Deus, meu Deus. a gente ter ela aqui, ó. Aqui, Verdade, e Fabi. aqui. Verdade. Ter ela dentro, né? Sim. Ter ela como capacete da salvação. Escondi a tua palavra no meu coração. Ou seja, os sábios destacam que Davi identifica o local após o altar na eira de Araúna, do capítulo 21 que nós lemos ontem. Ensina que o lugar do altar é o mesmo onde Adão foi criado. Os sábios comentam, né, que é o mesmo lugar onde Adão foi criado. Meu Deus. O mesmo lugar da construção do templo. O mesmo lugar onde era a eira de Araúna. Ao mesmo lugar que Isaac quase foi sacrificado por Abraão. Ou seja, no pensamento messiânico, o lugar do altar é o ponto de reconciliação entre o céu e a terra. O lugar do altar da nossa vida é o ponto de reconciliação entre os céus e a terra. Jesus é o altar Forte. vivo. O que você falou aí é muito forte. Jesus é o altar vivo. Fala, Antônio, pode falar, filho. Perdão aí, porque Não, filho, pode falar. A gente fala aí do altar, né? Tô falando isso porque teve muita coisa que mudou na minha vida e às vezes a gente, quando fala nesse altar, a gente se projeta no altar que a gente vê da arca, dessa questão, mas o altar de restauração, de altar com famílias, com irmãos, entre irmãos, falando diretamente mesmo como irmão, sabe? E ontem eu tive uma experiência muito forte com a cura e libertação e eu fiquei quase 2 horas com minha irmã. E a gente pôde entender uma cura e libertação profunda por causa disso daqui, de um altar restaurado, de você voltar na tua juventude, na tua infância e entender várias coisas que fazem isso aqui ficar quebrado. Só que um altar quebrado danifica a tua próxima geração, sabe? Danifica tudo, né? Danifica a nossa vida tudo. hoje, danifica tudo. Você Porque, na realidade, esse altar, que é o ponto de reconciliação entre os céus e a terra, que é a nossa mente, que é a nossa vida hoje, é o ponto de decisão, de tomar decisões,
né, de fazer escolhas, de abrir o coração, de fazer aquilo que a palavra pede para a gente fazer. Então, não há reconciliação entre os céus e a terra, porque a terra somos nós. Os céus é o trono do nosso Pai. Então, para que haja essa reconciliação entre a terra e o nosso Pai, o céu, ou seja, nós precisamos tomar decisões, abrir a mente e o coração. E tomar decisões é reconhecer pecado, é reconhecer que errou no passado, é pedir perdão, é liberar perdão, é fazer caminho de volta. Essa cura e libertação que nós temos aprendido, a partir de todos os ensinamentos da pastora Tânia, Silke, muita Bíblia, muita... Porque, cara, uma coisa que a gente tem que se atentar é que a pastora só lê a Bíblia. Meu Deus, é isso aí. Só lê a Bíblia no Silke, né? E às vezes a gente diz, meu Deus, como que eu li tanto texto, tantas vezes isso aí, nunca entendi dessa maneira. O Senhor nos leva a um lugar de entendimento para realmente ter um ponto de reconciliação entre os céus e a terra, né? E a aplicação de Jesus sobre isso é que o próprio Jesus veio um altar vivo onde ocorre a reconciliação final. Em João 1,51 ocorre a reconciliação final, né? Ou seja, Davi prepara materiais para o templo. Davi prepara tudo porque Salomão ainda é jovem e inexperiente. Às vezes nós somos jovens e inexperientes, mas tem alguém, como a pastora Tânia, preparando o caminho para que nós possamos acessar essas chaves espirituais. Sim. Né? Preparando o material para que a gente possa, dedicando um tempo de oração, de consagração, de conhecimento, de busca, de estudo, né? E quando nós chegamos, nós já pegamos tudo mastigadinho, com mais facilidade, para que a gente pudesse entender e ser tocado. Então a gente tem que valorizar, né? Então Davi preparou tudo. Pessoas no passado aqui também prepararam coisas boas para que a gente pudesse ser destravado no mundo espiritual e vir para uma vida abundante no Senhor. Meu Deus, é isso aí. Ou seja, um justo prepara o caminho para a próxima geração. Um justo prepara o caminho para a próxima geração. Quando nós buscamos essa justificação em Jesus, essa justificação na palavra, né, e nós nos arrependemos de verdade, quando nós abrimos o coração e entendemos que precisa ter essa reconciliação entre céus e terra, através da nossa vida, né, a nossa geração e as próximas gerações serão guardadas e protegidas enquanto nós estivermos fazendo as escolhas certas. E tomando decisões corretas. E qual é o princípio de tudo isso? A obra de Deus é geracional. A obra de Deus é geracional. A obra de Deus é geracional, né? Ou seja, Davi é um tipo de Messias sofredor. Ele prepara. Salomão é o tipo de Messias reinante. É aquele que edifica, né? Alguém preparou para a gente edificar hoje. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos procurando, através do poder do Espírito Santo, através do entendimento, através do encontro com o Pai de manhã, e edificar a nossa vida e edificar a próxima geração. Meu Deus. Né? A Fabio Viana não tem filhos, né? Não tem filhos que eu digo de sangue, mas tem um monte de filhos espirituais que todos os dias estão pedindo socorro, pedindo ajuda, está preparando a próxima geração. Né? E tudo isso está diante do Pai, tudo isso o Senhor está vendo, está registrando, porque isso é muito lindo, né? E aí vem a promessa sobre Salomão, um homem que vai ter muita paz, né? Salomão, um homem de paz. Deus não permitiu Davi construir por ser homem de guerra. E assim, alguém teve que guerrear muito forte antes de nós. Meu Deus. Alguém teve que, né, ir para as regiões celestiais guerrear para preparar. Imagine o desafio que tanto a pastora Tânia como tantos homens e mulheres de Deus enfrentaram no começo de todo o trabalho que Deus confiou na mão deles para fazer, para desbravar, para que hoje nós tivéssemos tempo de paz dentro da nossa casa e em todas as áreas da nossa vida. Né? Guerras existem, problemas existem, sim, mas nós temos paz. E dentro da palavra paz é pré-requisito para a habitação divina. Dentro da Bíblia, dentro dos princípios, a paz é um pré-requisito para a habitação divina. Ou seja, a Shekinah, ela habita quando há paz.
Por isso que Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6, é o príncipe da paz. E ele habita dentro de nós e ele traz paz ao nosso coração. Meu Deus. O reino messiânico é estabelecido em paz e não em violência. O reino do nosso Senhor Jesus é estabelecido em paz. E daí, o próprio pai exorta Salomão. O sucesso depende da obediência a Deus. O sucesso depende da obediência a Deus. Porque sem a palavra, Salomão não iria sustentar a aliança ou a liderança que Deus ia colocar na mão dele. E para tudo isso acontecer, tem 3 pilares espirituais: obediência, coragem e discernimento espiritual. Obediência, coragem e discernimento espiritual. Mas Davi, além de preparar tudo, ele entrega recursos abundantes: ouro, prata e ferro em excesso. O tempo Ele não ficou com birra, né? Não. Ele não falou assim, já que eu não vou construir, eu vou gastar minha fortuna, eu vou fazer qualquer coisa, não vou ajudar. Ele não fez isso. Não. Muito pelo contrário. Ele deu se doou. Ô, Varão, o senhor falando aí, a gente estava conversando ontem e lembramos, né, da Neuza Tioca. Então, teve muita gente que a gente às vezes nem conhece, que teve que enfrentar várias batalhas, vários teólogos, vários conhecedores da palavra aí, nossa, até fechei a boca aqui para não falar muito pesado. Enfim, enfrentou várias pessoas do nosso meio até chegar nesse conhecimento que a gente está, né? A gente fala da apóstola Tânia Teresa, mas antes dela teve a Neuza Tioca, né? E aí lá atrás, ontem eu lembrei também, né? Lembrei do T.L. Osborne, né? Daqui tem um livro, eu tenho um livro aqui, né? Otmani escreveu tudo na prisão na China. Né? Como que é o nome lá do... Curar enfermos, curar enfermos, expulsar os demônios. Então, assim, teve essa galera. Imagina nessa época aí, né? Antes da igreja lá do R.R. Soares, essa turma toda aí que ouvia eles, né? Para falar sobre isso, até chegar de onde que a gente está. Imagina quantas batalhas teológicas. Se hoje tem ainda o pessoal falando que isso não existe, sendo que os nossos irmãos, falando português claro, estão comendo pão que o diabo amassou na igreja, né? Com prisões aí de 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Irmãos que a gente atende, conhecedores da palavra, que não estão roubando mais, não estão matando mais, que não estão indo mais para o bar, né? Mas estão indo somente da casa dele para a igreja. E falam, eu não entendo, né? E aí vem uma palavra, 2, 3 palavras que liberta essa pessoa, porque essa pessoa quis limpar o templo dela, né? Que nós estamos falando aqui do templo, né? Então, assim, é uma guerra mesmo, como foi falado no início aí da live, esse templo, né? Sempre quando eu bato a mão assim, eu lembro do senhor, pastor, né? Que o senhor fala, essa terra, né? Essa terra. Eu aprendi com vocês, essa terra, né? Essa terra, né? Ficou marcado na minha história. Então, essa terra aqui, esse templo aqui, né? O templo do Senhor. Quais são os utensílios? Quais são as coisas que vão ser colocadas aqui dentro, né? Não pode ser colocada qualquer coisa. Quais são as coisas que serão colocadas aqui dentro para que o Senhor possa vir e nos visitar, né? Então, teve pessoas antes, né, da gente tendo essa grande batalha, né? Os nossos apóstolos estão aí ainda, né? Já são de idade, mas estão aí firmes. E eles vão batalhar até o final. Isso praticamente já está escrito, já, né? É a história deles, né? Meu Deus. Isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Ou seja, Davi entrega recursos abundantes, né? O templo reflete a glória celestial materializada na terra. Olha que forte isso. Nós somos um templo, né? Que reflete a glória celestial materializada na terra. Meu Deus. Nós somos um templo. E esse templo que somos nós, a nossa vida é para refletir essa glória.
Meu para Deus. refletir a palavra, refletir a presença. Ou seja, tudo aponta para o tempo espiritual, para a nossa vida. Tudo, tudo. Vós sois o templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vós sois o templo, nós somos o templo. Olha que coisa extraordinária, que preciosidade, que privilégio, pastora Fabi. Que privilégio. Olha só, Davi convoca os príncipes a ajudar Salomão. Buscar ao Senhor precede construção. Buscar ao Senhor precede uma construção. Tudo que nós estamos fazendo aqui é construir algo dentro de nós mesmos, construir o tempo de forma correta, o entendimento de forma correta. A presença vem antes da estrutura. Buscar para poder estruturar tudo. A presença é que estrutura, a palavra é que estrutura a nossa vida. Né? Não existe templo sem um coração alinhado com o Pai, com as verdades estabelecidas pela palavra. Para esse templo existir, isso aqui tem que estruturar tudo, que é a palavra do nosso Pai, do nosso Abba. Amém? Amém. Amém. Eita Deus. Fala, Fabi! Eu gosto de te ouvir, Fabi, você fala. Não, para mim o que mais marcou foi essa questão mesmo, né? Porque é duro, né? Ele não queria uma coisa ruim. Ele recebeu ali uma negativa de Deus, de prosseguir com o que era o desejo do coração dele, um desejo que ia exaltar o nome do Senhor, mas ele não ficou com birra. Ele não foi um filhinho mimado e bateu o pé e falou, não vou fazer então. Como assim não vou construir o templo, né? Não, ele não fez isso. Ele sabia que a glória seria do Senhor e por causa disso ele decidiu fazer o que era certo. Aleluia. Uma coisa aqui no... Perdão. Pode falar, varão. Uma coisa aqui no final aqui, muito forte, que o templo edificado, uma honra ao Senhor. A honra. Quando a gente reconhece essa questão da honra, né? Aleluia. Honrar o Pai, né? Estabelecer esse princípio aí, porque os filhos que reconhecem o Pai como honra são filhos maduros, né? E isso daí é um reconhecimento que é um princípio que na criação a gente vê as criações de filhos, ou como a importância do pai que dá as palavras de afirmação, da provisão e também repreende, né, para ensinar Aleluia. essa questão. Honrar a casa, honrar a base de tudo, a estrutura do templo. Acho que está muito alinhado a isso. E uma coisa que a gente tem que entender também é que a gente está numa batalha. E tem um alvo a ser alcançado. Então, às vezes você vai ter uma certa altura, cumpre a sua missão até uma certa altura e já está sendo preparado outro para continuar, né? Por isso que a gente tem uma idade para nascer e quando a senha chegar, quando Deus nos chamar, saber o que você fez para que o outro possa continuar. Você vê que ele fala assim, você terá um filho. Então, a gente fala de consequências, meu Deus, fala só de consequências ruins. Não, então, aquilo que você constrói, você projeta consequências boas. Você terá um filho. Construiu uma herança bem Entendeu? feita, né? Você terá um filho. E esse filho aqui, contudo, ó, no versículo 9, contudo você terá um filho que será um homem de paz, né? Darei a ele descansos dos seus inimigos, de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão e darei paz e tranquilidade a Israel durante o seu reinado. Olha só. Aleluia.
Então, assim, consequências para os próximos, né? Filhos físicos, como o pastor falou, e filhos espirituais, né? Aqui, Geracionais. como a gente já falou, pessoas dessa live aqui que estão sentando na mesa, o pai espera ele, né? Todos os dias, né? Para preparar, tá preparando para, enfim, para as cenas dos próximos capítulos aí. Não sei quando vai ser, mas vai ser. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hein? Vamos pro próximo, Fabi? Vamos. Quando Os Davi três. já era bem idoso, nomeou seu filho Salomão rei sobre Israel. Convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais, e o total chegou a 38.000. De todos os levitas, 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor. 6.000 para ser oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Davi dividiu os levitas em grupos com os nomes dos clãs descendentes dos 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei, filhos de Gerson. Os 3 filhos de Libni foram Jeiel, o chefe da família, Zetã e Joel. Esses foram os chefes da família de Libni. 3 descendentes de Simei foram Selemote, Aziel e Arã. Outros 4 descendentes de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Jaate era o chefe da família, e Ziza o segundo. Jeus e Berias foram contados como uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. 4 descendentes de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas, queimar incenso na presença do Senhor, servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Meu Deus. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Reabias, o chefe da família. Reabias teve muitos descendentes. Um dos descendentes de Izar foram Selomite, chefe da família. Os descendentes de Hebron foram Gerias, o chefe da família, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, o chefe da família, e Isias, o segundo. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazer e Quis. Eleazar e Quis, na verdade. Eleazar morreu sem ter filhos. Teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. 3 descendentes de Muzi foram Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os descendentes de Levi conforme seus clãs, os chefes de suas famílias, registrados por nome. Cada um precisava ter 20 anos ou mais, a fim de se qualificar para o serviço na casa do Senhor. Pois Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, nos deu paz e habitará sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo nem seus utensílios de um lugar para outro. De acordo com as últimas instruções de Davi, foram registrados para o serviço todos os levitas de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, os descendentes de Arão, no serviço da casa do Senhor. Também cuidavam dos pátios e das salas laterais. Ajudavam a realizar as cerimônias de purificação e serviam na casa de Deus de várias outras maneiras. Eram encarregados dos pães da presença, colocados sobre a mesa, da farinha da melhor qualidade para as ofertas de cereais, dos bolos sem fermentos, dos pães assados em azeite e da mistura das massas. Eram responsáveis ainda por verificar todos os pesos e medidas. Todas as manhãs e todas as tardes,
Apresentavam-se diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graças e louvor. Ajudavam nos holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixas. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor e seguiam todos os procedimentos que lhes haviam sido prescritos. E assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas, guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam seus deveres no serviço da casa do Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Davi estabelece Salomão como rei. A transição precisa ser feita em vida para evitar divisão. A transição precisa ser feita em vida para evitar divisão. Importante isso, hein, varão? Tive que tesourar você aí. Pode falar, pastor. Olha. Não, só essa frase aí, nem precisa falar muito. Uhum. Tem Tá na que palavra. observar a transição. Tem que ser feito em vida para evitar confusão. Ou seja, divisão, né? Não, confusão. Uhum. Porque se deixar, esticando um pouco, você vê que isso vai até. Nós somos reis e sacerdotes. O senhor, pegando o senhor como o senhor, tem filhos aí, então tudo, né? Então, quer dizer, aos poucos vai criando algumas coisas, vai tendo alguns bens, então tudo, todas essas coisas têm que ser resolvidas em vidas, para quando Deus chamar, e os pais aí primeiro, né? Nenhum filho vai ter chance de arrumar confusão, porque as coisas já estão resolvidas, né? Quando É um não está, princípio espiritual já, né, pastor? existe uma confusão grande aí, né? A gente não precisa esticar coisas que chegam aos nossos ouvidos do modo geral, né? Uma O pastor confusão falou uma muito coisa grande. importante, Viana, que a confusão, quando não está alinhado o espiritual, ele manifesta a confusão no natural. Então, a gente atende, a gente vive, estou falando por mim, e a gente via a nossa confusão espiritual familiar. E por isso, quanta luta para você alinhar a tua vida natural. Mas se a gente não alinhar o espiritual primeiro, só que aí faz essa total sentido, né? Por isso a cura e a Então, se você libertação. achou essa forte, segura essa. Um princípio espiritual mais forte ainda. A autoridade saudável é transmitida e não tomada à força. Meu Deus, é isso. É transmitida, não é usurpada, não é feito motim para querer tomar o lugar do outro, não é puxar tapete, né? Das Não é ter leituras inveja. anteriores lá, anteriores dos filhos de Davi, de alguns deles, quiseram Sim. tomar força. Entendeu? Então a transição, a autoridade saudável é transmitida, é dada ao outro, né? É passado o Porque bastão. é reconhecido que a honra. Exatamente. É reconhecida a honra do quê? Da hierarquia. E é reconhecido também a escolha de Deus. Foi Deus que escolheu Salomão, né? Foi o Senhor que tinha falado. Então isso tem que ser reconhecido. Ele não era o primogênito. Não, ele não era o primogênito. Mas foi Deus que escolheu, né? Ou seja, a organização dos levitas agora, 38 mil levitas divididos, 24 mil no serviço do templo, 6 mil oficiais de juízes, 4 mil porteiros e 4 mil músicos. Era gente pra caramba para servir no templo, hein? Então, assim, meu Deus, mas por que tanta gente quer servir? É isso aí, irmão. Se você foi chamado, só que tem que ter um discernimento qual é o meu chamado, qual é a minha posição, até mesmo na questão do serviço ao Senhor. Porque o serviço organizado evita profanação. O serviço organizado evita profanação. Ordem reflete o céu, porque no céu existe ordem, tudo é organizado. E Deus ama as coisas organizadas. Os anjos são organizados. Deus não habita no caos. Deus não habita onde há confusão. Ele habita onde há ordem.
Divisão por famílias, Gerson, Coate e Merari. Os sábios enfatizam que cada família tem função específica. Israel é como um corpo, cada parte com um propósito. A igreja também é um corpo, cada parte com o seu propósito. E Paulo ensina sobre isso. Corpo do Messias, Romanos 12. Romanos capítulo 12, você vai entender um pouco o que é o corpo do Messias, principalmente a partir do versículo 9 em diante, né? A partir do versículo 9 de Romanos 12, ele vai organizar a casa, a igreja, o corpo, e é muito forte, capítulo 12 de Romanos. Mudança da idade do serviço de 30 para 20 anos, porque não havia mais transporte do tabernáculo. Meu Deus. Não havia mais, porque só os homens a partir de 30 anos podiam tocar nas coisas do tabernáculo para mudar de lugar, porque já tinha mais maturidade e entendimento de tocar naquilo que era sagrado, senão morreria. O serviço agora é mais leve, mas pessoas podem servir. Deus adapta funções conforme a estação. Ou seja, no reino há transições de modelos sem perder a essência. A essência não pode se perder. As funções dos levitas, assistir os sacerdotes, cuidar dos utensílios e do louvor contínuo. Essas são as funções do levita. Prestar assistência ao sacerdote, cuidar dos utensílios, cuidar da casa do Senhor, lavar banheiro, limpar, pintar, organizar, limpar a banca, cadeira, perfumar a igreja, tudo. Não é só, eu quero ser levita para cantar, não. Tem várias funções, né? Trabalho, né? Não é... Oi? É trabalho, né? É trabalho. Né? É separar a ficha, né, Fabi? É preparar nome para batismo, Sim. é correria, né? Preencher certificado. Preencher certificado. E ainda tem que fazer atendimento. Sim. Então... Fazer o check-in. Fazer check-in. É corrido o negócio. Né? Então, assistir sacerdotes, cuidar dos utensílios e um louvor contínuo. Louvor contínuo mantém a presença divina. O templo não era só sacrifício, era a vida diária de adoração. A vida diária de adoração. Esse é o templo que somos nós hoje. Então, um resumo da missão levítica: guardar tenda, lugar santo, serviço aos filhos de Arão. Fidelidade no detalhe sustenta o todo. Fidelidade nos detalhes sustenta o todo. Porque se um detalhe falha, o todo fica prejudicado. Meu Deus. Né? Ou seja, a aplicação messiânica, servir no reino inclui coisas visíveis e coisas ocultas. Uhum. Aleluia! O altar precede o templo. Antes da construção houve expiação. Sem arrependimento não há habitação divina. Davi e Salomão, dois aspectos do Messias. Davi, sofrimento e guerra. Salomão, paz e glória. E Yeshua cumpre ambos. Ou seja, a ordem traz a presença. A organização levítica mostra Deus se manifesta onde há estrutura espiritual correta. Deus se manifesta onde há estrutura espiritual correta. Davi prepara, Salomão executa. Serviço geracional. O reino é continuidade e não individualismo. O reino é continuidade e não individualismo. Todos têm uma função no templo, desde músico até os porteiros. Em Jesus, ninguém é relevante. Todos são importantes no reino. Aplicação para a vida espiritual. Primeiro, prepare o caminho para a próxima geração. Segundo, priorize a presença antes da estrutura. Porque sem presença não vai existir estrutura. Terceiro, sirva com fidelidade mesmo no oculto, mesmo quando ninguém está vendo. Sirva com fidelidade. Quarto, busque viver em ordem espiritual. E quinto, entenda seu papel no corpo de Jesus.
Entenda seu papel no corpo de Jesus e faça aquilo que é para você fazer. Não faça aquilo que é para o outro fazer, porque vai dar problema. Não. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma listinha aqui e uma palavra aqui Fala, sobre isso que pastorzão. você falou. Né, funções dos levitas, né? Limpeza, louvor, sacrifício, organização, guarda, ensino, né? Aí fala assim, nem todos ficam diante do altar, mas todos sustentam o altar. Olha isso. É isso aí. Meu Deus, forte. Todos sustentam o altar, porque todos têm que estar em Todos. comunhão, todos têm que estar em limpeza espiritual, todos têm que estar na mesma busca, no mesmo entendimento, no mesmo alinhamento, né? Porque se apenas um, disser assim, eu não concordo que seja feito dessa maneira, filhos, você já entrou em divisão no corpo, já entrou em rebeldia, já entrou, entendeu? Você não está ali para concordar, está ali para respeitar. Eu tenho opiniões adversas, mas eu guardo ela para mim e coloco em oração. Senhor, se eu estiver errado, me perdoa. Mas se eu estiver correto, mostra para o líder que pode ser feito dessa maneira para facilitar. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria, né? Se foi dado uma ordem para que uma coisa seja feita de tal maneira, é porque o Senhor está alinhando as coisas. Agora, se isso eu vejo que não está sendo feito da maneira correta, eu não vou criticar, eu vou dizer, Senhor, mostra, Senhor. Né? Ora, apresente, o Senhor vai falar, vai mostrar, irmão. Não adianta você colocar o teu coração na oração, na intercessão, no clamor, Deus vai falar. Deus vai falar. Agora, o mais importante, hein? Ter o nome na lista. Glória a Deus. Ter o nome na lista, varão. Meu Deus. Felipe tá por aí? Cadê esse homem, rapaz? Mas ele tá na correria. Ele tá na correria. Aí já falou, ficou registrado aqui, ó. Ele escreveu, vou marcar um dia para ficar cedinho com vocês. Tá marcado, ficou registrado aqui, varão. Deixa aí. A palavra dita tem que ser cumprida, hein, varão? Isso é uma benção de Deus, cara. Ele é uma benção. Glória a Deus. Daqui alguns pontos, né? O pastor já falou, mas só dando ênfase, né? Uma liderança sadia deixa legado quando a missão consegue continuar sem depender da sua presença constante. É isso aí. Diferentes funções, um só corpo, diversidade sem competição e unidade sem uniformidade. No reino, a função pode até mudar, mas a fidelidade realizada para Deus torna-se serviço santo. Uma geração fiel não apenas celebra aquilo que recebeu, mas se organiza para entregar algo ainda melhor. Meu Deus. Glória a Deus. Maturidade é permanecer fiel ao propósito, mesmo quando Deus muda a forma de servi-lo. Maturidade é permanecer fiel ao propósito, mesmo quando Deus muda a forma de servi-lo. É verdade. Aquilo que aparece no altar é sustentado pela fidelidade que quase ninguém vê. Meu Deus. Olha aqui uma frase aqui, ó, do Somos Casa aí, ó. O templo fixo exigia mais trabalhadores. O negócio foi crescendo, né? A missão cresceu. A missão cresceu. Nem me fala, Jesus, amado. Nem me fala. É o instituto, agora não sei aonde e tal. Nem me fala. Vai exigir. Casa aqui, casa ali, vai exigir. Nós somos a casa do Senhor. Vai exigir como Paulo fazia. Não vai poder deixar essa turma aí sozinha. O que vai acontecer? Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai lá, reuniões, tal, tudo, alinhamento. Meu Deus, cresceu, a missão cresceu. A missão cresceu. E tudo isso é muito lindo, né? Porque o nosso Pai Celestial, ele é glorificado em meio a tudo isso. A pastora Patrícia está aí, a Maria está aí, glória a Deus. A pastora Patrícia, eu vi convidando ela para vir, ela é do Instituto Marias, né? Junto com a pastora Neta, ela é a segunda ali na hierarquia de governo. E essa mulher vive fugindo da live, rapaz. Vou pegar ela uma hora e botar ela aí, Fabinho. Tem que vir pra cá. Uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Então, tudo isso, gente, nós temos que realmente, né, ser muito disciplinado e ter muito discernimento espiritual para nós, né, estarmos sempre alinhados, porque uma coisa que vocês falaram aí que é muito forte
é que às vezes tem um grupo de pessoas que não aparece em lugar nenhum, não aparece aqui, não aparece ali, mas quando estão de joelho, quando estão no seu secreto, estão sustentando o altar, estão sustentando todo o serviço, todo o trabalho do Senhor. E eu até lembrei de um testemunho que eu vi um pastor contando que um dia ele teve uma visão no culto, né? E a visão no culto ele via várias coroas, cada coroa linda, cheia de pedras, umas coroas muito. E ele viu uma coroa bem grande no culto. Deus abriu os olhos dele e ele começou a ter essa visão. E daí ele olhou aquela coroa grande, né? Bem diferente das demais. Falou: Uau, aquela lá deve ser a minha. E ficou todo empolgadão, né? Aí o Senhor falou para ele: Filho, aquela lá não é sua, não. Por que não, Senhor? Sou eu que prego, eu que cuido da igreja aqui, eu que organizo tudo. O Senhor falou assim, ó, sabe aquela velhinha que fica lá na última Eita. cadeira, perto da porta, que chega e dobra o joelho e fica lá, só levanta do joelho, depois que o culto já começou, ela fica intercedendo pelas pessoas que entram para aceitar Jesus, Meu pela sua Deus. vida. Essa coroa é dela, não é sua, não. Meu Deus do céu. É, Dessa maneira. Aquela que dessa ninguém vê, maneira. que não está em evidência. Olha Mas no aí. secreto tem uma vida extraordinária com o Pai. E tem, Que Varão. é o Tem várias pessoas que Tem, são assim, Varão. tem. Meu Deus, que a gente nem consegue enxergar perto da gente, a gente não, É não verdade. olha e essas pessoas oram pela gente, oram pelo culto. Meu Deus do céu. É isso aí. E isso é extraordinário. Vamos para Atos, Romanos, perdão, Atos. Romanos. Em Atos. Atos. Na realidade, nós estamos em Estamos. Atos, né? Todos os Nós dias. estamos em Atos. Atos. Continuamente. Até que ele venha. Até que ele venha. Isso aí. Romanos capítulo 3, verso 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Meu Deus. Misericórdia. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Misericórdia. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Meu Deus. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Meu Deus. Deus do céu. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Meu Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, por isso que a gente tem que olhar como espelho, né? Exatamente. Leia a palavra olhando para nós. Exatamente. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Eita, E nós. isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Por meio da fé em quem? Em Cristo. 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 Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Meu Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Por meio de Deus, Cristo Jesus. É isso aí. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Aleluia. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não,
pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas Eita. pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e ele declara justos tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Vou Uhum. repetir. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos Meu verdadeiramente Deus. a lei. Meu Deus. Tomou? Porque quando temos fé, nós vamos cumprir os dois principais mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E se nós amamos o próximo, nós não vamos roubar, não vamos adulterar, não vamos difamar, não vamos Aleluia. cobiçar, não vamos Enfim, pecar contra ele. vamos prestar, quando a gente tem temor, a gente presta atenção na lei. O temor continua, entendeu? Uhum. Não conseguimos cumprir todas, tá, mas pelo menos a gente ali, ó, esforçando para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É isso aí, glória a Deus. E isso é tão interessante que num outro momento a gente vai falar sobre isso, porque diz que Jesus cumpriu toda a lei, né? Mas Jesus, ele cumpriu as leis que era para ele cumprir, não toda a lei que foi dada para os judeus. E as pessoas não têm noção sobre isso, até porque ele não casou, ele não tinha que cumprir lei de adultério, né? E outras coisas aí que isso é para outra hora, para outro momento. Vamos lá. Paulo está construindo um argumento típico de método rabínico, ou seja, mostrando que judeus e gentios estão sob o poder do pecado. A palavra revela o pecado, mas não o remove. A justificação vem pela fidelidade de Deus, manifesta em Jesus, só em Jesus. Romanos 3, né, do 9 ao 18, a universalidade do pecado, no verso 9, já demonstrando que todos estão debaixo do pecado. Conceitual, isso é um eco conceitual do Salmos 14. Não há um justo, não há um sequer. O Salmo 14 fala sobre isso. Refere-se à tendência humana inclinada ao erro. Até o justo depende da misericórdia divina. Ou seja, o conceito-chave é a inclinação má domina tanto judeus quanto gentios. Ninguém é justificado por identidade, mas por redenção. Jesus é quem é a nossa redenção. Não há um justo, nenhum sequer. Citação do Salmo 14, novamente. Salmo 14 é interpretado pelos sábios como um diagnóstico da humanidade caída. Mesmo o justo precisa de constante arrependimento. A justiça humana é relativa e não absoluta. A justiça humana é relativa e não absoluta. Descrição da corrupção: língua, caminhos, coração. Uso de vários salmos e Isaías, um método rabínico de cadeia de textos. Ou seja, os sábios frequentemente interpretam esse texto como pecado na fala, lashon hará, violência e injustiça social. O pecado não é só um ato, é natureza, mas sistema interior dentro da pessoa. O papel da palavra para que toda boca se cale. Quando Deus julga, não há argumento humano válido. Quando Deus traz um momento de julgamento, não há um argumento válido. Ninguém vai conseguir se justificar diante dele. Porque a palavra revela a culpa e não a esconde. Né? A palavra revela a culpa. A palavra funciona como espelho espiritual. Né? Alguém falou, acho que a Fabi falou sobre isso aí. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Ou seja, importante visão judaico-messiânica equilibrada. Paulo não está anulando a lei. Ele está combatendo a ideia de
justificação por mérito legalista. Ele está combatendo a ideia de justificação. Não é porque eu fiz algo legal que eu vou ser justificado. Só Jesus vai me justificar através do arrependimento. A palavra mostra o caminho, mas o coração precisa ser transformado. Mandamento sem coração é um corpo sem alma. Mandamento sem o nosso coração, no mandamento é um corpo sem alma. A palavra revela o pecado e não remove a culpa. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus. Sem lei, fora do sistema de mérito legal. Deus age com graça, além da justiça estrita. E os profetas e a palavra testemunham sobre isso. Justiça de Deus mediante a fé vem só em Jesus. Porque fé é fidelidade à aliança da crucificação. A emuná não é crença intelectual, é lealdade à aliança. Emuná é fé, tá, gente? Justificação messiânica, entrar na fidelidade do Messias. Todos pecaram. Isso ecoa direto em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, também comentado pelos sábios. Até os maiores justos falharam. Abraão, Moisés, Davi. A palavra não esconde a falha de ninguém. Deixa como espelho para a nossa vida. Todos precisam de redenção. Todos precisam de redenção. Justificados gratuitamente pela graça. A graça, a palavra-chave aqui é graça. Bondade imerecida. Todos são salvos pela fé, mediante em Cristo, pela graça. Favor imerecido. Deus redime por amor, não por obrigação. Jesus é o instrumento de toda essa redenção. Foi a propiciação pelo seu sangue, ligação direta com o Yom Kippur, dia da expiação. E os sábios comentam sobre Levítico 16. O sangue cobre o pecado. O sangue cobre o pecado, o sangue lava o pecador em Jesus. Jesus cumpre o sistema sacrificial. Deus justo e justificador. Ou seja, como Deus pode ser justo e perdoar, misericórdia e justiça se encontram. Salmo 85, verso 10. No Messias, justiça satisfeita é graça liberada. Justiça satisfeita é graça liberada. A fé não anula a lei. Onde está a vanglória? Frequentemente, condena o orgulho espiritual. Os sábios frequentemente condenam o orgulho espiritual. O orgulho afasta a presença. Ninguém pode gloriar-se diante de Deus. Justificado pela fé sem as obras da lei. Não é contra a Torá, não é contra a lei. É contra o uso errado dela. É contra o uso errado. Obras como mérito e obediência como fruto. Ou seja, não é pelo mérito das obras que é justificado, é pela obediência, que a obediência vai trazer frutos corretos na nossa vida. Deus é Deus de judeus e gentios. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deus é um. Um Deus, uma humanidade redimida. O Messias une os dois povos. Anulamos a lei? De modo nenhum. Esse é o clímax. Paulo afirma, a fé confirma a lei. O princípio geral, a verdadeira fé leva à obediência. A revelação messiânica, a Torá é escrita no coração. Jeremias capítulo 31, versículo 33, uma vida pelo Espírito. E quais são as principais revelações desse texto? Ou seja, a palavra revela, o Messias redime. A palavra revela, mas o Messias redime. A lei mostra o pecado. E Jesus remove a culpa, através da confissão e do arrependimento. A justiça não é mérito, é aliança. Não é ganhar, é entrar na fidelidade de Deus. A fé bíblica não é só crer, é viver em aliança. É viver em aliança, é viver se santificando em todo tempo. O Yom Kippur aponta para Jesus. O sistema sacrificial encontra cumprimento no Messias. A fé não anula a lei. Ela purifica o coração,
habilita a obediência verdadeira. E qual a aplicação espiritual de tudo isso? Primeiro, abandone a confiança no mérito próprio. Viva em arrependimento contínuo, todos os dias em arrependimento. Entenda a Torá como revelação e não como escada de salvação, como revelação, e não como escada de salvação. Busque fidelidade do Messias diariamente e permita que a lei seja escrita no coração. E glória a Deus. Fala, Glória a Fabinho. Deus. Não, o senhor foi completo, cirúrgico. Só a questão importante que a gente sempre está batendo nessa tecla, né? O senhor leu aí bem no comecinho. A palavra nos revela o pecado. A palavra, ela mostra para nós. Ela expõe, ela é o espelho. Nós temos que ler e falar, pai, será que eu estou fazendo isso? Né? Às vezes a gente vê no texto bíblico coisas assim terríveis, mas nós precisamos olhar como se fosse a palavra fazendo a leitura da nossa vida. Será que nós também não estamos fazendo isso? Né? E quando a palavra nos revela o pecado, mostra para nós as nossas falhas, o senhor falou aí também agora, quase no final. Cabe a nós, aquilo que a gente sempre fala, e aquilo que nós aprendemos no Silk, né? Arrependimento. Arrependimento. Tem que ter arrependimento. E tem que ter a confissão. E não adianta confessar para Deus, porque Deus já sabe tudo que a gente já fez. É confessar uns aos outros mesmo. É nos humilharmos para que nós sejamos exaltados pelo Senhor, para que o nome dele seja exaltado, para que ele seja engrandecido. Né? Então, é realmente nos humilharmos, confessarmos nossos pecados e abandonar essas práticas, né? Posicionamento. Aleluia, glória a Deus, é isso aí. Quando tiver um Louvado seja o nome do posicionamento, Senhor. né? Tem gente que acha que é um passe de mágica. Quando eu envio algumas pessoas para atendimento no online, na mensagem está lá escrita exatamente isso. Aqui é só o início de uma nova jornada, né? Você vai ter a possibilidade de ter uma nova vida, mas isso vai depender do seu posicionamento diário de retidão e santidade. Porque senão nada vai mudar, né? Você vai, e ainda vai até reclamar, né? Falar, eu fiz tal coisa e não resolveu nada. Mas você mudou o Falta posicionamento, tudo. você vigiou, você se manteve limpo, né? Senão não adianta mesmo. Vai ser só mais uma ferramenta. Vou dar um exemplo bem, bem lógico. Uma fazenda, quando você povoa ela está muito desorganizada, às vezes não tem pasto, né? E depois que você amansa, você forma, existe uma manutenção diária. Muitas pessoas brincam, né? Falam, fazenda é sempre fazendo. Mas se não der a manutenção, aquilo invade aquelas pragas todas. A produção que ela dava não vai dar, porque vai faltar bebedouro sujo, o gado não bebe água direito. Então, tudo, assim, falando da fazenda, mas a questão da organização do templo, a organização da nossa casa, a manutenção desse templo precisa ser diário. A manutenção. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Vamos para Salmos? Bora lá. Quer falar alguma coisa? Não, foi bem. Tá bom. Nada falar, não. O lance do espelho, o lance da manutenção aí, se manter. Salmos 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de 8 cordas. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Misericórdia. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e Eita. cale a língua arrogante. Eita.
Eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos, quem nos impedirá? Meu Deus. O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras como a prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus, ainda que eles sejam confiantes. Eita, meu Deus. Esse salmo foi inspirado por uma mensagem profética, prevendo uma era em que o perverso teria sucesso dominando o pobre indefeso. Será que é atual esse salmo? Meu Deus. É para já. É para hoje. A ameaça manifestou-se quando Saul parecia na iminência de derrotar Davi. Ocorreu de novo quando toda a casa de Davi foi ameaçada com a extinção às mãos de Atália, que aniquilou toda a semente real, com exceção do infantil ou infante inocente Joás, que foi escondido. Os sábios escrevem que Davi dedicou esse salmo começando com Sheminite, a atrocidade de Atália, que ocorreu na 8ª geração da sua dinastia, a começar de Salomão. Desse modo, Davi orou para que um remanescente de sua família fosse salvo, dizendo: salva, Senhor, pois o devoto não existe mais. No entanto, o salmo termina com a nota de confiança de que Deus certamente protegerá o indefeso. A plena realização desse desejo ocorrerá nos tempos messiânicos. Olha como esse salmo é profético. Quando o mal desaparecerá em face da iluminação, ganha através do estudo da Torá ou da palavra. Por isso, esse salmo era acompanhado pelo Sheminite, instrumento de 8 cordas, simbolizando que as forças liberadas durante os 7 dias da criação finalmente serão reprimidas e disciplinadas. Podemos entender, portanto, que o Gaon de Vilna prescreveu este salmo como o cântico do dia para Sheminite. Nos 7 dias de festa de Sucote, oferendas eram trazidas simbolizando as 70 nações que cercavam Israel, mas no 8º dia, o Sheminite, a oferenda, era simbolizava somente Israel, que permanecerá só e exaltado nos tempos messiânicos como povo escolhido de Deus. Como povo escolhido de Deus. O Senhor sempre vai socorrer o fraco, o oprimido, aquele que está sendo perseguido. Né? Ainda que os perversos andem confiantes, a maldade seja elogiada em toda a terra, mesmo assim o Papai do céu, ele vê tudo. O verso 7 diz: portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa. O Senhor sempre vai nos guardar. Sempre vai nos guardar dessa geração mentirosa. Meu Deus. Ele é quem nos preserva, ele que nos guarda, ele que nos livra. Né? É verdade. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, se não for o Senhor. Tem um comentário aqui do versículo 6 que eu acho interessante. A palavra é comparada à prata refinada 7 vezes. Né? O 7 significa perfeição. Ou seja, a palavra não possui mistura. É isso aí, glória a Deus. Tem que ser ela pura e sem mistura. Pura e sem mistura.
Infelizmente, a gente tem visto muitas misturas, né? Pessoas Uhum. pegando a palavra, principalmente no âmbito de desenvolvimento pessoal, pegam técnicas, pegam uma série de coisas que são humanas, né? E trazendo uma pitada da palavra, assim, para ter um peso espiritual além daquilo que está sendo dito, né? E é muito complicado. É muito complicado ter essa mistura. O Senhor não se agrada disso. Olha Ele quer só, a palavra pura e genuína, ela é suficiente. Com certeza. no início aí da live, né? Inclusive, se no final o pastor puder orar nesse sentido para dar força aos irmãos que estão sendo atacados, essa é a realidade. Atacado na mente para se afastar da palavra, né? Você vê que aqui tem 3 pessoas, né? 3 porque eu falo nós somos um só. Então, né? Nós aqui, o pastor e o irmão Antônio, né? E fora os convidados que às vezes entra aí. 6h30 começa. 6h30, o nosso foco é até as 8, dá 1h30, gente. Só que assim, você vê que muita gente falando, eu falo bastante, o pastor fala, tal, tudo, por isso que dá 1h30. Agora eu tô imaginando você sozinho. Você concorda que dá para você em meia hora ler a palavra ainda, ver os pontos, estudar um pouco? Ou seja, nem que seja 40 minutos para você fazer o seu devocional sozinho, se você quiser, né? 40 minutos. Aí você, no decorrer do dia, né? Você vê que qualquer vacilo que você der, você vai ficar preso no Instagram, no YouTube ou qualquer outra coisa, né? Tendo as sementes roubadas. Vai dar risadinha no Instagram, vai falar, ah, que engraçado, olha isso aqui e tal. Só que ali, quando você vê, se já passou meia hora ou mais. Se não for 1 hora que você não ficou preso no Instagram, hora que eu tô pegando leve, tô dando 1 hora só. Mas eu me arrisco a dizer que às vezes você ficou 2 horas, ou 2h30, ou se não foi 3 horas no decorrer do dia. Então, não julgo. Varão. Olha, para não colocar vocês no rolo, eu vou jogar para mim essa bomba agora. Ô, Viana, não tem conversa, não tem negociação, são 40, meia hora, 40 minutos para você ler minha palavra do dia. Não tem conversa, não tem negociação. Ah, eu não li hoje. Não leu hoje? É isso. Assim, ó. Não leu hoje, não come. Não come hoje, Não viado. come. Fica sem comer hoje. Fica sem comer. Jejua, então, nesse dia. Vamos ver quantos dias vai aguentar. Meu Né? Deus. Então, é isso aí. O pai fica esperando, né? Uhum. O pai fica esperando. Depois da de ontem, o pai fica esperando. Então, Meu o Deus. papai tá esperando, né? Tem uma... Ó, aí a Cleo apareceu aí, sou filha. Eu também sou filho, Cleo, tá? Glória a Deus. O pai tá esperando todo dia de manhã, né? A Cleo tá na onde mesmo? Tá na Tá na Espanha. Espanha. Ó, essa menina tá muito Buenos dias, internacional ultimamente. senhorita. Tá muito internacional essa menina. Uma bênção. Aonde Vamos pro está provérbio, gente. Vamos pra teu provérbio. coração? Ó, a Chay mandou uma bomba aí. Onde está o seu coração? Lá Isso aí. estará o teu tesouro. Provérbios 19, verso 13. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Eita. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vocês querem mesmo que eu leia o comentário, gente? Mas você não precisa deixar a toalha molhada por na quê, cama. pastor? Pode ler. Você não precisa deixar a louça na pia desorganizada. Olha só. O filho tolo é uma desgraça para o pai. Vamos lembrar de que eu sou tolo quando eu deixo meu pai esperando. Meu Deus. Eu sou tolo quando eu deixo meu pai esperando. Isso aqui é o início da live de hoje. Meu Deus. Sim. Meu O Deus. fato de um pai andar sempre triste, imagine o coração de Deus triste enquanto ele estava me esperando e eu não fui lá para me encontrar com ele. Ele continua no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Ele vinha visitar Adão, né? Todos os dias. Estava lá.
Ele está também nos aguardando todos os dias. Cabe a nós irmos até ele, né? Fala, pai, Exatamente. agora é o nosso tempo. Agora é o nosso momento. O fato de um pai andar sempre triste em virtude da sina de ter um filho tolo é a causa da calamidade do pai. O pai fica triste, fica, né? Assim, aqui já é outro assunto, assim como as goteiras da chuva perturbam e expulsam os moradores de uma casa, assim também as controvérsias com a má esposa. De acordo com isso, uma esposa irascível ou iracunda, ou uma mulher irada, é pior que um filho tolo. Ixi! Para quem chegou aí. Porque as controvérsias com a esposa afastam o marido de casa. Sabe aquela mulher reclamona, briguenta, né? Que não é sábia, que é tola. Enquanto o filho tolo não faz. Essa imagem também pode ser vista nas gotas da goteira, que caem cada uma seguindo a outra de perto, como se a expulsasse. Ou seja, tanto o filho tolo quanto a esposa irascível vai ir para um lugar onde vai desagradar a Deus em todo o tempo, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E principalmente o fato, gente, de o nosso Pai Celestial andar triste porque nós não nos preocupamos mais em ter um encontro diário com Ele. Meu Deus. Né? Ou seja, quando nós agimos dessa maneira como um filho tolo, né, entristecemos o coração do nosso Pai. Mas quando uma esposa, ela é como essa goteira, essa pingadeira na cabeça, não só do marido, mas dos filhos, de todo mundo dentro de uma casa, a coisa vai se complicar também, né? Vai dar ruim. Não adianta. Tem que ter equilíbrio em tudo. Tudo tem que ter equilíbrio. A mulher sábia edifica e a tola destrói com as próprias mãos. É isso que são. Os pais deixam casas e riquezas como herança para seus filhos, para os filhos. Mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Eita glória, eita glória, eita glória. É o Senhor que dá, Fabi? É só o Senhor. É o Senhor que dá. O problema é que o cara vai procurar onde o Senhor não está e vai dar problema. Aí que tá. Meu Deus. E não só isso, né? Vai olhar e pensar somente com os 5 sentidos, sem buscar Deus. Ai, meu Deus do céu. Vai dar ruim lá na frente. É possível uma pessoa herdar casa e riqueza de seus pais e rejubilar-se, alegrar-se, né, com elas. Mas uma esposa inteligente é somente de Deus. Mas uma esposa inteligente é somente de Deus. O coração dela está no Senhor. Propriedade e riqueza passam de pai para filho. Isso, contudo, depende da esposa. Isso, contudo, depende da esposa, cuja função geralmente é ajudar o marido a ter sucesso na vida e a administrar a casa de modo a tudo passar para os filhos e netos, sem ser diminuído. Tudo dividido igualmente, tudo na justiça e na balança do nosso Pai Celestial, né? Sem puxar, esse aqui vai ganhar mais, aquele lá vai ganhar mais, e ter tudo equilíbrio em todas as decisões, que a mulher sábia, ela vai levar o homem, lá em cima, né? A mulher sábia, ela edifica tanto a casa que vai levar o marido a ter sucesso na vida. Sucesso, gente, não é ter dinheiro. Sucesso é ter uma vida espiritual no Senhor, uma vida equilibrada, uma vida, né, como homem de Deus, uma casa alinhada com o Senhor. E esse é o verdadeiro sucesso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, 8h05. Tempo, até nisso Deus nos ajudou, né? Você falou um pouquinho no início. Eu, abri tarde a live, falando um pouco, mas Deus... Mas foi necessário. Foi necessário. Aí, ó.
Graças a Deus. Glória a Deus. E também o pastor esmiuçou tudo. Não precisou nem a gente falar nada, porque foi bem completinho. Meu Deus. Mas a mensagem central de hoje é: o Pai está esperando a gente todos os dias. Meu Deus. Todos os dias de manhã o Pai está nos esperando. Se o seu encontro com Ele é de manhã, se o seu encontro com Ele é meio-dia, se o seu encontro com Ele é no final do dia, à tarde, mais tempo com Ele, né? Ou seja, todos os dias, como a pastora Fabi falou, o Pai vinha se encontrar com Adão. Eita. Né? Todos os dias, na viração do dia, às 18 horas, ele vinha se encontrar com Adão. Ele vinha ter um encontro com ele, vinha dizer: filho, né? Vim conversar com você, vim ter o nosso papo. Imagine o privilégio, né, de você caminhar no jardim com o Pai e ouvir Ele e andar de mãos dadas com Ele. Meu Deus. Né? E andar de mãos dadas com Ele. Ou seja, todos os dias o que nós fazemos aqui nessa live é andar de mãos dadas com o Pai. Eu ouvir o Pai, os conselhos do Pai, a direção para a nossa vida espiritual, todo o alinhamento que nós precisamos ter na nossa vida. Né? Não é apenas uma live, não é apenas eu vou acordar às 6:30 da manhã para, mais uma vez, né, estar ali diante da palavra, numa mesa com a palavra. Não, não. Você não está na mesa conosco. Nós estamos numa mesa com o Pai. E o Pai, Ele ama relacionamento, se relacionar com seus filhos. E todas as vezes que nós escolhemos e decidimos estar na mesa com o Pai, pode ter certeza que Ele vai alegrar o coração dele de uma forma extraordinária. Aleluia. Ou seja, Salmo 37:4 diz: busque no Senhor a sua alegria, busque no Pai a sua alegria, busque nele, alegre o coração de Deus, coloque um sorriso nos lábios do seu Pai Celestial todos os dias de manhã. E sabe o que vai acontecer? Porque quando o salmista diz assim, busque nele a sua alegria, depois vem uma promessa no final do versículo: e ele satisfará os desejos do seu coração. Meu Deus. Quando você coloca uma alegria no coração do Pai, quando você alegra o coração dele, ele com certeza vai satisfazer os desejos do seu coração. Só que os desejos do seu coração, segundo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, todos os dias, diariamente. Amém. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa. Se você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade de orar, de ler a palavra, se coloque diante de Deus, fale: Senhor, eu preciso de força, eu preciso de ajuda, eu não posso estar desanimado, não posso, Senhor Deus, permitir que o desânimo venha me roubar da presença do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque, meus irmãos, o diabo ele está furioso, e tudo que ele quer. Como João 10:10 fala, o diabo veio para roubar, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante. Então, essa mesa é para nos levar a ter uma vida abundante todos os dias. Silk, Instituto de Marias, né, aulas online, Somos Maria em Sorocaba, tudo que Deus está fazendo aí. Vai ter um Silk aí na Igreja da Miriam, aí, dia 27 a 30 em São Paulo, Grande São Paulo. Nós vamos estar aí, em nome de Jesus. Tantas coisas boas que o Senhor tem para a nossa vida, queridos. Mergulhe. Não deixe seu relacionamento com Deus para depois, porque depois pode ser tarde demais. Tudo é um preparo, tudo é uma limpeza espiritual para que nós possamos encontrar com o nosso Pai Celestial daqui a pouquinho. Jesus está voltando. A gente não sabe quanto tempo nós temos mais na face da terra. A perseguição está aí acirrada. Então não baixe a guarda. Se levante, guerreie. Lê o Salmo 35 dentro de casa, em voz alta, guerreando. Lê o Salmo 91. Lê o Salmo 38, que é Salmo de confissão e arrependimento de pecado. Salmo 32 é confissão de pecado e arrependimento, sabe? Então vai para a guerra de Senhor, aqui quem reina é o Senhor, quem reina é a tua presença, quem reina é o Pai. Eu não aceito outro domínio na minha casa, eu não aceito, como diz a pastora Tânia, Satanás bate em retirada, que eu cheguei aqui, no cabe nós dois, da nossa casa aqui, essa casa aqui é minha, do Senhor, e vamos para a guerra, irmãos, vamos manter a nossa vida firme no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Pai, nesse momento, apresentar ao Senhor cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei, Senhor Deus, que todos os dias nós enfrentamos batalhas, todos os dias nós enfrentamos guerras na mente, todos os dias nós enfrentamos mentiras de Satanás, sim, mentiras de que nós não somos filhos, mentira de que nós não somos merecedores da Tua misericórdia, mentiras, Senhor Deus, de que muitas vezes nós estamos querendo aparecer, queremos, Pai querido, simplesmente ser famosos.
Não se trata disso, Pai. Se trata do nosso relacionamento diário com o Senhor. Por isso, Pai, venha estruturar, Senhor Deus, essa convicção no nosso coração de quem nós somos no Senhor. O sangue de Jesus corre nas nossas veias, o sangue de Jesus corre nas nossas veias. Nós temos o DNA de filhos e filhas amados de um Pai todo-poderoso, porque todas as vezes que nós vamos para a mesa do Senhor e ceiamos com o Senhor, nós temos, Pai, a convicção de que cada vez que bebemos o cálice do Senhor, esse sangue de Jesus, ele cura a nossa mente, ele cura, Senhor Deus, o nosso emocional, ele não nos deixa entrar em opressão e depressão, ele nos purifica de todo pecado, ele nos leva a termos, Senhor Deus, a consciência de que precisamos guerrear sim, precisamos nos levantar sim, e não podemos ficar prostrados, desanimados, abatidos, porque o Senhor nos chamou para algo muito maior. Então, Pai, fortalece cada lar, fortalece cada família que está nessa live, fortalece cada casamento, fortalece, Senhor Deus, o alinhamento espiritual, tudo aquilo que tem para acontecer nesses dias, que o Senhor venha, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, agora, amarrar todo espírito opressor e lançar cada um deles no mais profundo abismo escuro, no lugar onde Jesus Cristo ordenou e determinou, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de opressão, todo espírito de desânimo, todo espírito de enfermidade, todo espírito roubador da paz, da alegria, da fé, do amor, da perseverança, que todos esses espíritos familiares, Senhor Deus, sejam agora banidos para o abismo, sem direito de retorno de lá, no nome do Senhor Jesus Cristo, que esse dia, Senhor Deus, seja um dia de bênção, seja um dia de guerra, mas de guerra de vitória, Senhor Deus, onde os anjos de alta patente do Senhor estarão protegendo a vida de cada um de nós, as nossas casas, a nossa vida espiritual, nossa vida física, a nossa saúde, nossas finanças, nossos filhos e netos, nossos descendentes, todos estão sendo protegidos e guardados pela Tua presença divina, as empresas dos Seus filhos, o trabalho deles, de cada um, Senhor Deus, que está todos os dias de manhã na mesa com o Senhor. Pai, que a Tua bênção, a Tua proteção divina permaneça até, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz, a Tua palavra é quem declara que quando escondemos a Tua palavra no nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor, as brechas não são abertas, as portas espirituais do mal não são abertas dentro de nós, e há, Senhor Deus, uma constante vida de paz, de alegria, de celebração. Não deixa o inimigo roubar a celebração da mesa, não deixa nós mesmos, Senhor Deus, cairmos numa situação de prostração e deixarmos, Senhor Deus, que a celebração de uma vida contínua de paz, de fé, de graça, de misericórdia, Senhor Deus, seja roubada da nossa vida. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traz proteção. Que haja, Senhor Deus, uma muralha de fogo do terceiro céu, cercando cada casa, cada apartamento, cada lar dos meus irmãos, das minhas irmãs agora, que haja uma construção de uma proteção, de uma muralha de fogo, para que, Senhor Deus, todo dardo do maligno, Senhor Deus, seja queimado nesse fogo do Teu altar. E, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, reveste cada um de nós com uma armadura blindada, uma armadura celestial blindada, para que possamos estar prontos, guardados, protegidos, Senhor Deus, e alinhados com o propósito de vida, de salvação, de santificação, de pureza em todo o tempo. Guarda os nossos olhos, guarda nossa mente, guarda os nossos ouvidos, e não nos deixe ser roubados pelas distrações do dia a dia, Pai, mas que nós possamos continuar vigilantes em todo o tempo, e que a vitória, Senhor Deus, seja sempre Tua em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, xarabassuri, calabaxiri, andarabassuri. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos nós. Aleluia. De todos nós. Que o grande amor do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja cada dia no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo a todos. Até amanhã. Até amanhã. Eu vou ligar para vocês já, agora já. Tá bom. Beleza? Tchau, tchau.